Bom, pessoal, bem-vindos de novo a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. E hoje nós temos uma edição mais que especial. Eu me sinto apresentador de rádio falando essas coisas desse jeito, mas enfim. Mais que especial. Letícia, do que vamos... Olha, do que vamos? O que a gente vai deixar quebrar? O português não tá funcionando hoje de manhã. A gente vai deixar quebrar a experiência de trabalho internacional. É isso aí, ó, em homenagem ao Renato. Tudo. Eu acho que eu e a Lê, eu moro fora do Brasil desde 2020. Já chego nessa história. E eu e a Lê, a gente fala muito sobre essa experiência de morar fora, o que é fácil, o que é difícil e tudo mais. E a Lelê já morou fora na vida dela um tempo, volta e meia vai e volta. Eu já vou e voltou de Europa, de Estados Unidos algumas vezes na vida dela. E eu, né, vim morar aqui na Europa em 2020. E a gente fala muito sobre isso, né? Eu acho que tem muita coisa legal sobre morar fora do Brasil, e tem muita coisa que não é legal, que é foda, e eu acho que hoje a gente queria trazer uma visão mais realista dessa experiência, sabe? Um pouco mais do que é legal, do que não funciona, né? Do que é difícil de viver, e que no final do dia, assim, vai ser sempre uma escolha do que é importante, o que é mais importante pra você, né? A gente tem essa coisa de... Eu não sei como é que tá atualmente, mas eu sempre cresci com essa sensação, esse sentimento de que sair do Brasil é esse momento, essa grande vitória, né? Essa grande conquista, esse negócio que todo mundo quer fazer. Todo mundo quer ter uma carreira internacional, todo mundo quer sair do Brasil por vários motivos, por questões de economia, por questões de segurança, por questões de, sei lá, de se identificar mais com uma cultura que não é a brasileira. Então tem vários motivos que a gente cresceu aprendendo, e que alguns deles de verdade são verdade, outros às vezes nem tanto, né? Enfim, mas é um pouco disso que a gente queria... É um pouco disso por que a gente decidiu falar desse assunto. Ô Rê, e pra gente começar, conta alguma história engraçada pra gente que você passou. História engraçada. Eu mudei pra fora do Brasil, essa é irônica, né? É triste, mas engraçada também. Eu mudei pra fora do Brasil, finalmente, depois de muitos anos, querendo, lutando, depois de passar por várias coisas, vários perrengues, falei, não, tá na hora. Fui, consegui, deu certo, arranjamos um espaço. Tava lá, mudei pra Berlim, em fevereiro de 2020. Um timing, assim, excepcional pra sair do país, né? E mudei. E aí, o que aconteceu 1 mês e meio depois? Corona. Pandemia. E aí eu fiquei preso dentro de casa, né? E aí é aquela coisa. Por um lado, foi bom passar a pandemia na Alemanha, porque a Alemanha é muito organizada. Então, eles são muito organizados. E são bem rígidos, um pouco demais às vezes. Mas são muito, muito organizados. Então, foi uma experiência interessante poder passar lá. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que a gente se adapta quando a gente mora fora, né? Então, essa é a primeira parte que é meio irônica, assim, meio irônico de morar fora. Finalmente, vou morar fora, vou ter uma vida diferente, vai ser uma coisa toda nova. E aí, pum, enfiado dentro de casa uma meia dúzia de mês. Pra uma pessoa que tem horrores de ansiedade social como eu, que tinha muito mais naquela época, não foi tão ruim, né? Foi um momento que eu consegui estabelecer uma rotina. Mas, uma parte que foi muito foda de acostumar... No supermercado alemão, não tem esse negócio que a gente faz no Brasil, que a gente vai, conversa com a pessoa do caixa, passa as nossas compras na paz do Senhor, tal, bota na sacola e tal, e vai. Todo mundo sabe que você espera o ser humano da sua frente terminar as compras e segue a sua vida. Na Alemanha, minha filha, vamos, é um atrás do outro, e vai. Não tem tempo de respirar. Você tem que estar, assim, enquanto você tá passando a compra, você já tem que estar do outro lado, com a sua sacola aberta, já enfiando as coisas dentro, porque a pessoa já tá terminando de passar, já tá cobrando, já tá enfiando a máquina na sua cara, entendeu? Pra você pagar. E teve uma vez que eu senti isso várias vezes, não só em mercado, mas naquela farmácia lá, DM também. Na farmácia, eu ficava assim, desesperada, né? Não pode botar a sacola aqui, bota ali, isso aqui, você tem que levar sua sacolinha reciclável já, meu Deus. Tá desesperador. Exato. E aí foi muito louco, porque teve uma vez que eu comprei um monte de coisa, fiz uma compra mais longa, né? E aí eu tava lá, tentando ser rápido, mas pegando as coisas. Só que eu tava demorando um pouco mais do que as pessoas, porque eu tava sozinho. Minha filha, o jeito que as pessoas de trás estavam reclamando, ficando putas e falando que saco, não sei o quê. Eu não tava entendendo nada, o que elas estavam falando alemão, eu não falo alemão. E eu ouvi a pessoa do caixa pedindo desculpa várias vezes para as pessoas atrás.
O desespero que a experiência me deu, eu nunca mais, depois daquele dia, fiz uma compra grande. Todas as vezes, porque o mercado era perto da minha casa, então eu conseguia caminhar poucos minutos. Então, eu nunca mais. Eu comprava compra da semana, ou eu comprava compra para os próximos 2, 3 dias. O Nunca mais pessoal não fiz uma. faz compra do mês na Europa, né, Rê? Igual o pessoal aqui no Brasil, É, né? Compra isso assim, o que vai comer hoje, mais ou menos, e vai várias vezes na semana, ou às vezes várias vezes no dia no mercado, né? é um fato, é um fato. As pessoas fazem a compra do mês. É interessante, porque quando eu morava no Brasil, antes de eu mudar pra Europa, eu acabei acostumando a fazer a compra da semana. Porque eu sempre deixava as coisas, né? A gente quando vai morar sozinho a primeira vez e depois algumas vezes a gente demora às vezes pra aprender uns hábitos melhores. E aí eu deixava um monte de coisa apodrecer porque eu fazia, vou comprar a compra do mês. E aí minha filha comprava as coisas erradas, não sabia. Mas aí na Europa as pessoas realmente têm esse jeito. Inclusive no Reino Unido também. Eu já moro no Reino Unido e é a mesma coisa. A galera faz a compra da semana ou faz a compra ou faz a compra dos próximos 2, 3 dias, né? Eu geralmente faço, hoje em dia, como eu faço? Eu me organizo todo domingo. Eu peço no Deliveroo, que é, sei lá, equivalente ao Rappi. Eu tenho alguma equivalência ao Rappi e ao iFood. E eu faço compra por lá, né? Nos mercados, eu geralmente peço por lá. E aí eu já sei o que eu quero, porque eu peço as mesmas coisas. Peço coisas mais parecidas, eu peço, já chega e é isso aí, acabou, beijo, obrigada. E aí, se eu precisar comprar alguma coisa extra, um negocinho que eu esqueci, alguma coisa mais, entre onde eu moro e a academia, tem alguns mercados. Então, eu sempre passo por mercado todo dia. E aí, eu consigo comprar lá. Mas é isso, assim, você se acostuma a comprar dessa forma, se organizar a comprar as coisas dessa forma. Uhum. Nossa, Rei, que trágico, né? Demora tanto para morar fora, e quando vai morar fora acontece Covid, enfim. A minha experiência com morar fora, eu morei na época da minha faculdade, trabalhei na Disney, não tinha ninguém patrocinando, óbvio, meu pai me ajudou com a passagem, mas o resto eu Uhum. sobrevivi lá, então eu sei que mesmo assim é um privilégio muito grande, né? E eu consegui porque eu já falava inglês, não falava muito bem, mas falava. E eu sei também que para a gente falar inglês hoje é muito difícil, né? Porque as aulas são caras, tem que fazer muitos anos, né? A gente tem trauma e por aí vai. Então foi uma experiência interessante. Eu acho que lá eu me descobri como uma mulher latina, né? Então tinham os Isso americanos é muito verdade. Isso é e os tão verdade. latinos, as pessoas pretas. Então, assim, obviamente, eu era parte da comunidade latina e recebia o tratamento para a comunidade latina, né? Apesar de no Brasil, né, ser uma mulher branca, cis, hétero, lá eu me descobri e eu acho que de certa forma foi um choque. É uma história, assim, acho que é mais trágica, mas eu lembro que tinha algumas pessoas que eram americanas, assim, e às vezes os meninos falavam assim, não sei o que, você quer o green card? Quer o green card? Então você tem que me dar um beijo, sabe? Assim, e eu falei, gente, eu nem quero green card, tipo, eu quero voltar pro meu país, que eu não tava mais aguentando, assim, essa questão do preconceito por ser imigrante, né? Apesar de trabalhar na Disney, ser muito legal, você vai nos parques de graça, você tem acesso a várias coisas legais, assim, eu foi a primeira vez que eu me descobri como mulher latina, né? Então, fora do Brasil, nós somos todos latinos, né? Passou dos Estados Unidos ali, México para baixo, é meio que tudo a mesma coisa. Então, foi interessante essa experiência. Eu acho que eu também conheci gente de vários lugares, né? Então, foi muito legal. Mas ter realmente experiência de trabalho, você fica doente, às vezes não consegue falar, entender super fluente o que a pessoa está falando, ligar, fazer o call sick, né? Uma ligação avisando que você está doente. Foi realmente difícil, assim. Eu tive muita sorte de ter amigas maravilhosas e que tinham inglês perfeito. Beijo, Raíssa. Beijo, Cris, Raquel, que moravam comigo lá. Três meninas aí maravilhosas que me ajudavam muito, mas foi bem complicado, foi bem desafiador, assim, né? E depois disso, quando eu trabalhei no Google, eu passava bastante tempo no Vale do Silício, que meu time todo era de lá, o meu líder era de lá, minha líder, maravilhosa também. E depois disso, eu passei bastante tempo, em média, eu passava, sei lá, 10 dias por mês eu passava na Alemanha, né, ou na Bulgária, isso aí por 3 anos mais ou menos. Então, eu tive uma exposição grande de trabalhar com times internacionais, é uma coisa que eu gosto muito. Tem um lado que é difícil, porque são culturas muito diferentes, né? Tem hábitos diferentes, tem preconceito do sotaque do brasileiro, por mais que você fale inglês bom.
É, mas eu sempre me via como uma mulher latina, né, de um país colonizado, então eu sentia muito, de forma muito suave, mas eu sentia isso, né? Mas foi uma experiência ótima, eu gosto até hoje de trabalhar com times internacionais, eu acho que a gente aprende muito, abre muito a cabeça, né? Você vê que várias verdades absolutas que você tem no Brasil, lá fora, o mundo é outro. E tem uma situação muito engraçada que eu passei que eu posso falar. Nem foi a trabalho, mas uma vez eu fiz mochilão para Europa e aí eu tava na Suécia. E desci ali da estação de trem e tal, fui no banheiro. A hora que eu saí do banheiro, eu tô lavando a mão, eu vejo um homem do meu lado. Eu falei, gente, eu entrei no banheiro errado. Eu não acredito. Não acredito que eu fiz isso. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer comigo? E você fica aquela coisa, vão me prender. E aí eu fui ver que era um banheiro neutro. Tipo, na Suécia não tem banheiro de homem, banheiro de mulher. Esse negócio que a gente tá discutindo hoje aqui, tipo, há 10 anos atrás, sempre foi na Suécia, não sei desde quando, banheiro neutro. Então, assim, é o banheiro todo mundo usa, entendeu, gente? É homem, mulher, é o que for. Então, assim, tamanho é Então, a gente já falava, assim, isso foi, sei lá, 2011. Assim, isso já acontecia na Suécia. Eu não sei como é que a gente... Por que que a gente discute isso ainda hoje no Brasil? Que tem que ter o banheiro da mulher e o banheiro da... Tem nada a ver, galera. O banheiro é a mesma coisa, entendeu? É só todo mundo saber usar com respeito, com educação, né? E é isso, assim. Então, foi uma experiência interessante, né? O Rê, e pensando assim, né? Hoje você está aí no Reino Unido, tudo. Você já, né, morou na Alemanha, você já trabalhou com times internacionais. Conta, assim, quais são as coisas mais legais, assim, as coisas mais incríveis, assim, que te mantêm aí fora, que fazem você curtir tá fora do Brasil. É, putz, tem várias coisas. Eu acho que quando eu mudei pra Alemanha, a Alemanha eu falo que foi o meu ticket pra fora do Brasil, né? Mas os destinos que eu queria morar, o primeiro na lista sempre foi Londres, e cá estou. Eu acho que tem algumas coisas assim. Pra mim, eu sempre gostei desse contato internacional, sempre me fascinou. Eu não sei explicar por quê, talvez seja uma coisa mais irracional, talvez em algum momento quando eu era pequeno, uma coisa que chama atenção. Então, o fato de você conhecer gente de muitos lugares diferentes, uma das coisas mais incríveis é o quanto a sua cabeça abre para cultura diferente, o quanto você fica, quanto você fica atenta a outras culturas, a diferenças, a maneira como você fala. Você falou uma coisa que eu também descobri, que eu sou um homem latino, sabe? Assim, quando cai a ficha, as pessoas olham pra mim, aí eu falo que eu sou do Brasil, e aí tem aquele... Loiro, ruivo, desse jeito, com essa cara de norueguês, mas latino. Latino, continua, fala que é brasileiro, o tratamento muda. É isso, assim, sabe? Mas o lado bom é que eu aprendi muito. Morar na Alemanha foi muito interessante porque a economia na Alemanha é uma economia muito melhor que a brasileira em vários níveis, então você tinha muito apoio do governo, mesmo sendo imigrante, mesmo talvez tendo um visto e por aí vai. Então você tinha apoio do governo, você tinha jeitos de ficar tranquilo, sabe? Então era um país que eu me sentia muito seguro. E tem a segurança. Pra mim, acho que o maior fator de todos é segurança. É andar na rua sem precisar. Porque no Brasil eu usava carro porque era mais prático e também porque sempre foi mais seguro. Obviamente não é 100% seguro, mas é isso. E no Brasil, eu, graças a Deus, tinha atingi um patamar na minha vida profissional e financeira onde eu podia ter carro e podia usar Uber e etc. com tranquilidade. E morar na Alemanha, cara, eu nem sei, não sei nem se eu sei dirigir ainda, vou ser muito honesto com você. Porque essa liberdade, assim, essa facilidade de andar para todos os lugares, o transporte público tem hora para chegar, tem hora para sair, às vezes atrasa, mas até aí tudo bem. Mas tem uma rede ótima, né, gente? Não, Rede funciona tem super bem. ônibus, tem trem. Você acessa a maioria da cidade super fácil, é bem legal. Acho que assim. Olha, aliás, Rê, eu tenho um ponto que eu queria falar. Hum. A gente sabe se o país é rico, não é quando o pobre anda de carro, mas é quando o rico anda de metrô. transporte público. E exatamente. era assim, era um crime pegar um Uber lá na Alemanha, Imagina, né? as Mesmo pessoas... com os fundadores da empresa, tudo, né? As pessoas olhavam pra você e falavam, Uber? Imagina, tem um ônibus. Pega o ônibus. E aí, pra nossa cabeça de brasileiro é outra coisa, né? Isso é entendido como, tipo, é o que tem. Não. O melhor é se todo mundo pudesse pegar a porra do ônibus e não tivesse que ficar se batendo cabeça, sabe? Isso seria muito legal. Então, isso é muito interessante. Toda essa facilidade de acesso.
Isso é muito legal. Eu acho que Berlim é uma cidade pequena para quem é de São Paulo, então é uma sensação de que as coisas são mais acessíveis. Acho que em questão de custo de vida versus quanto você ganha, os salários é ótimo, você consegue guardar muito dinheiro. Eu tô falando de Berlim ainda. Você consegue guardar muito dinheiro, você consegue ter uma vida legal. Salário mínimo você vive bem, então isso é legal. Obviamente agora as coisas estão começando a complicar porque o custo de vida está aumentando na Europa. Então, obviamente, em Berlim, as discussões nas empresas e nesses lugares tá ficando cada vez mais complexa. Mas, de qualquer forma, ainda em comparação, ainda dá para você viver bem com o salário mínimo. Então, isso é muito legal, né? Ai, Agora, Rei, deixa eu falar um negócio de Berlim que eu amo. ah, Gente, sabe aquela coisa meio provinciana do Brasil? Principalmente em lugar do interior, assim. Às vezes eu tenho algumas regiões, tipo Itaim Bibi, São Paulo, que você tem que andar todo chique, né? Com uma bolsinha, assim, né? Você acha chique, que todo mundo tem igual. Em Berlim, é assim, quanto mais mal arrumado, descolado você tá, aí que é o top, entendeu? é, Coisa engomadinha, assim, que, tipo, você não entra na balada se tiver arrumadinho, assim, foi o que a galera eu me fala, né, Rê? Tem que estar depende, descolado, depende andar do, de. depende de onde você vai, mas assim, a grande maioria dos lugares em Berlim é uma cidade bem boêmia e que cresceu e que tem, historicamente, é um daqueles lugares onde, tipo, as pessoas vão porque elas, né, não sabiam o que elas queriam da vida, era uma coisa muito mais boêmia, o pessoal trabalhava o mínimo pra tipo, curtir a vida e uma coisa muito artística e tal. Cresceu pra um caminho diferente por causa de gentrificação e tal, por causa de todas as empresas de tecnologia que foram pra lá, e por causa de um lugar de startups muito gigantesco e cresceu. Então você tem vários perfis de pessoas agora, mas dependendo da festa que você vai, as festas, as baladas de Berlim são instituições culturais da cidade. Por exemplo, um dos maiores festivais de fetiches do mundo, que chama Folsam, que acontece em São Francisco, acontece também em Berlim, e eu não sei onde mais acontece, é organizado pelo governo. Tá na agenda cultural do governo. Porque é uma cidade que sempre fez questão de ser uma cidade mais pra frentex do que o resto. Então, pra mim, porque o resto da Alemanha, galera, é extremamente conservador. Berlim é um mundo à parte. O resto da Alemanha, se você mora em Frankfurt, se você mora em Munique e você tá ouvindo a gente falar, você provavelmente tá, tipo, Estamos Berlim. falando da nossa vivência de Berlim. Exato, porque o resto da Alemanha é bastante conservador. E aí tem algumas partes de Berlim onde a galera é mais conservadora, e aí você vê a galera, todo mundo de carro. E tem muita gente que usa carro em Berlim também, que eu acho bem interessante. Mas enfim, Berlim tem muitas coisas legais, tem uma sensação muito pequena de ser um imigrante, porque tem tanta gente de lugar no mundo que mora em Berlim, que dificilmente você sente uma pessoa imigrante, porque você anda na rua, você ouve 17 línguas diferentes o tempo inteiro. Então, tem um aspecto internacional muito legal. É uma cidade que tem cultura em todos os lados, é uma cidade mais tranquilona, é uma cidade meio suja, inclusive. Mas eu acho que tem tudo isso que tem muito legal. Suja para padrões europeus, né? Exato, não, mas não É. né, é sujinha, né, vamos ser sinceros. Londres, aí mudei pra Londres em final de 2021. Londres é um pouco mais daquela história que se ouve. Londres é um pouco mais perrengue. Londres é mais perrengue que Berlim. Porque é uma dessas cidades, tipo, extremamente capitalistas, tipo Nova York, etc., e cidades nos Estados Unidos. Então, isso vem com coisas boas e com coisas ruins. Estamos falando das coisas boas, eu amo o tanto de coisa que tem aqui. Tem muita coisa aqui no Reino Unido. Tudo passa por aqui. Tudo que é show, tudo que é artista, tudo que é peça, tudo que é não sei o quê, tudo passa por aqui. Então é muito legal. Você tem um acesso a milhões de coisas, entendeu? Sinto saudades de casa. Meu, tem milhões de coisas de Brasil. Tem uma loja enorme de produtos latinos e brasileiros, assim, sabe? Então você tem acesso a muita coisa no Reino Unido. E outra coisa que eu descobri aqui no Reino Unido, a comunidade de brasileiros, pelo menos da minha experiência, se ajuda demais. Então todo problema que eu tenho, eu sempre tenho uma pessoa brasileira que eu vou achar que vai ou resolver o problema pra mim ou vai indicar a pessoa que resolve o problema. Então a gente se ajuda demais aqui, o que é muito legal. Isso é uma coisa que eu gosto bastante daqui também. Então, isso é muito legal de morar no Reino Unido. Tem muita oportunidade de emprego também do ponto de vista de, mesmo enquanto o mercado estava meio parado, as vagas nunca pararam de acontecer aqui no Reino Unido. Obviamente, muito menos. Mas ainda tinham. Então, é um lugar que tem muita oportunidade, porém também tem muita gente de todos os lados. Mas é um lugar que tem muita oportunidade. Londres é uma cidade bastante internacional, então você não perde essa questão, esse sentimento internacional. Então,
Putz, o nível de oportunidade que você tem é muito legal, assim, tipo, possibilidades mil, né? É uma das cidades que, assim, vai ser perrengue? Vai, porque todo mundo vem pra cá, mas ao passar pelos perrengues, você tem um espaço com milhões de oportunidades aqui que são muito legais. E você estando num lugar legal em Londres, você tá num lugar legal no mundo todo, porque a Libra, ela é uma moeda forte também. Então, voltar pra visitar o Brasil é mó legal, porque você paga, porque a sensação Rica. a sensação que você tem é que você, nossa, é tão barato, mas na verdade é por causa da conversão, né? Mas é bem legal, tem tanta oportunidade aqui e viaja-se para todos os lugares. E assim, né? Obviamente com o Brexit deu uma complicada para muita gente, principalmente quem tem passaporte europeu, né? Porque aí não tem mais aquela coisa fácil que tinha antes e tudo mais. Agora é um pouquinho mais complexo. Mas mesmo assim, você tem muita oportunidade e dá-se jeito pra tudo, mas lembre-se que vai ter excesso de muita gente. O que você faz, vai ter 10 pessoas que fazem a mesma coisa que você de vários lugares do mundo. Então, por isso que eu disse, quando você passar do perrengue, que sempre vai ter um perrenguezinho ou outro, é isso. Eu acho que a adaptação cultural aqui em Londres, ela Londres me lembra mais São Paulo, então se você curte uma vibe São Paulo, Londres é um lugar que me lembra muito. Você tem tudo, milhares de possibilidades de várias coisas. Transporte público funciona relativamente bem, dependendo do que você pega. A maioria das coisas funcionam bem, mas tem coisa que não funciona bem. Então, tipo, o metrô daqui, se você for comparar o metrô daqui e o metrô de São Paulo, o metrô de São Paulo dá de 10-0 no metrô do Reino Unido. É mais espaçoso, tem ar-condicionado, é mais tranquilo. O metrô do Reino Unido é desse tamanho, mas você tem acesso à cidade inteira. Então tem muita coisa. Outra coisa que o metrô de São Paulo dá 10-0 é que você não paga, quanto mais longe você vai, você não paga mais caro, você paga o mesmo preço. Aqui, quanto mais longe você vai, mais caro é o seu ticket. Então não é a coisa mais, né? Só que você aprende uma coisa no Reino Unido, que é encontrar economia em tudo. Tudo. Tudo, você encontra economia em tudo. Você cria um mindset de otimizar o seu tempo, dinheiro e a maneira como você gasta a sua grana. Então você consegue, tem vários clubes de desconto, em vários lugares que você acaba se acostumando, e você vai ganhando esse mindset de encontrar economias que talvez você não faria 100% do tempo, mas você ganha esse mindset que é bem legal. Mas é isso, Lê, acho que tem coisas boas que eu penso são isso, assim, da minha Eu acho que experiência. eu posso trazer também das minhas experiências, né? Eu acho que dessa experiência que eu tive, trabalhando na Disney, morando em Orlando, é, era realmente assim, eu morava num condomínio de funcionários da Disney de vários lugares do mundo. Então, assim, o tanto de gente que você conhecia na mesma situação que você era muito legal, várias pessoas diferentes, né? Você conhecia culturas diferentes, pessoas diferentes, então isso era muito legal. Na época eu tinha 19 anos, então para mim foi muito interessante. Lá também eu sentia que tinha um poder aquisitivo muito bom, comparado ao Brasil. Então, assim, eu pagava o meu aluguel. Eu trabalhava na área de alimentação de um dos hotéis da Disney, assim, então é um trabalho super, né, super simples. Mas, assim, eu conseguia comer, conseguia morar, conseguia comprar minhas roupinhas lá diferentes, as coisas diferentes, né? Então, assim, eu tinha essa sensação de, se eu trabalhasse, eu ganhava dinheiro. E eu podia ter acesso a várias coisas que eu não tinha aqui no Brasil, e independência mesmo, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante. E da Alemanha, eu aprendi muito, né, trabalhando principalmente aí com gestores e com colegas europeus, que a relação com o trabalho é muito diferente lá. Então, o horário Verdade, menina, tem isso o também. horário de trabalho, ele é respeitado, sim. Não tem ninguém te mandando WhatsApp de madrugada, à noite, querendo que você entregue coisas, assim, fora do horário. Isso, para mim, foi uma grande chave que mudou, porque eu sempre fui workaholic e sinceramente, acho que isso nunca fez bem para mim. E hoje eu tenho uma teoria de quem tá trabalhando demais, pessoal, vocês estão fugindo de alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada aí. Eu tenho essa teoria, tá? Eu acho que vale a pena investigar, falar com seu psicanalista, seu psicoterapeuta, se você tem o privilégio de fazer, né? Mas foi muito legal, e assim, eu lembro que os dias que eu tava, às vezes, muito cansada, meu chefe falava, mas você já trabalhou tanto, tipo, não trabalha as próximas sextas-feiras, né? Eu nunca ouvi isso no Brasil, entendeu? Nunca. Eu nunca ouvi para trabalhar menos. E realmente isso foi uma coisa que eu acho que, como gestora, eu precisei aprender, porque eu estava gerindo pessoas de 15 nacionalidades diferentes, né? Então eu tinha que aprender isso. Mandar o WhatsApp fora do horário de trabalho não era legal. Então a gente teve que fazer vários combinados, mas para mim foi muito legal também, né?
Aquele negócio de sair daquela caixinha quadrada, de fazer uma reunião no beer garden, tomar uma cerveja, é, fazer uma reunião andando para aproveitar o clima, o sol, quando tá bom. Então, essa leveza para o trabalho foi incrível. E, assim, hoje realmente eu vejo a cultura brasileira. Eu acho que a gente tem uma cultura tanto de exploração dos empregadores, né? De dar vida, de dar o sangue, aquela lavagem cerebral que a gente escuta tanto. Eu acho que isso existe aqui, isso não é bem visto lá na Europa, e sinceramente, para mim, é um modelo que não funciona, né? Realmente, assim, eu acho que tem uma questão, eu acho que essa questão de não ficar se arrumando muito, de não ter frescura, para mim é incrível, né? Porque eu realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de andar confortável, então é calça jeans, camiseta e tênis, né? E aí lá, assim, você vai para o trabalho de bicicleta, você vai para o mercado, você compra as coisas, você anda de transporte público, chove, você se molha inteiro. Então não dá para você ficar engomadinha de salto alto, não. Então é uma questão, assim, do estilo de vida das pessoas. Tá todo mundo de tênis e calça jeans, né? E um casaco impermeável. Então esse que é o dress code, né? Se você estiver fora disso, fica cafona e não é funcional, você não vai conseguir fazer as coisas. Então isso eu trouxe para minha vida também. Eu por bastante tempo andei de bike aqui, não tinha carro, ia trabalhar de bike e eu gostava muito. Hoje eu não consigo mais, que eu moro muito longe e eu tenho filhos, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas essa pegada de bike, transporte público, roupa confortável e funcional foi uma coisa que eu adoro. Adoro de trabalhar lá. Eu acho que a consciência, né, de civilizar, de ser pessoas civilizadas, de olhar o coletivo, de reciclar, de não poluir o meio ambiente, de não consumismo, gente. O brasileiro é muito consumista, quer sempre ter coisa nova. Então, de comprar coisa em brechó, né, de usar uma roupa tanto mais gasta, não precisa consumir. Esse cuidado com sustentabilidade para mim foi incrível. De fazer passeios simples, né? Tipo, no final de semana você tava lá, passear, vou fazer um piquenique na praça. Não é ir no shopping, gastar, comprar. Então é uma realidade muito diferente que para mim faz muito mais sentido, né? E eu acho que eu sinto muita falta disso aqui no Brasil. É um bom ponto. E Você falou do work-life balance, essa relação com o trabalho. Ela é muito real. Ela é muito real. Isso foi uma coisa que eu esqueci de mencionar e aprendi também a duras penas, porque eu também era uma pessoa workaholic, que trabalhava demais e aprendia a duras penas. Eu achava que eu tava fazendo pouco e eu ouvia, não, tá tudo ótimo. E eu fazia como assim tá tudo ótimo? Como assim eu não estou sofrendo constantemente, sabe? Então foi muito interessante esse aprendizado. E eu acho que tem uma preocupação no ambiente de trabalho um pouco maior com as pessoas, assim, como é que as pessoas vão se sentir, né? Tô falando isso das realidades que o Renato e eu tivemos, assim, de colaboração, de não ser aquela coisa resultado a qualquer custo, tal, aquele negócio Ambev, assim, né, que eu abomino. Então, realmente, eu me identifico mais com esse jeito de trabalhar, né, desse contexto lá que a gente teve em Berlim, do que com o do Brasil, assim, é uma coisa realmente muito legal. Mas eu acho que é isso, em grandes linhas, né, Rê? Sem falar que a gente fez um monte de amigos, um monte de gente legal, Pois tudo quanto é. é lugar do mundo, assim, amigos que a gente já trabalhava remoto antes da pandemia, a gente gosta muito de trabalhar, acho que aprendeu ali também, né? E a gente sabe É. fazer dar certo. Teve uma época que a gente, como o Rei e eu, a gente trabalhou num time de people de 100 pessoas, 15 Uhum. nacionalidades diferentes, não sei quantos países diferentes, a gente, todo mundo remoto, era maravilhoso, assim. É. Era uma adrenalina, né, Rei? E ao mesmo tempo colaboração muito legal. Tinha perrengue, tinha, mas a gente se divertia muito também, né? Era bem legal. Era bem legal. O E, Rê, e conta. Pode falar. não, eu ia falar e nem tudo são flores. Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa. Conta aí, qual que é a parte complicada, né? Gente, assim, tem tantas coisas boas que se tira disso, que a gente provavelmente esqueceu de várias, mas qual que é a parte difícil, né? Talvez eu vou falar uma parte neutra e depois a parte difícil. Tudo vai depender de onde você tá indo pro mundo, porque cada um desses países não é uma experiência única, você mudar, sair do Brasil, ponto, você vai ter a mesma experiência que todo mundo. Não, é diferente. Se você for pros É Estados diferente Unidos. o país que você vai, a situação que você. Peraí. Pronto, repete a parte. É diferente do É país que você vai. diferente. É diferente, né? O país que você vai, a situação que você vai, o quanto de dinheiro que você tem, se já tem Exato. emprego, se não tem. Então, assim, aqui a gente está trazendo a nossa vivência, né? Acho Eu, que ti- só a para deixar gente, claro. eu fui muito privilegiado nas minhas mudanças de país, porque eu fui a trabalho. Fui a trabalho. As 2 vezes que eu mudei de país, eu tinha uma empresa me levando. Então, nesse ponto de vista, foi um movimento muito privilegiado. Então, eu não fui uma pessoa que fui tentar a vida em outro país.
eu fui já estabelecido em outro país, né? Então isso é muito legal. Então isso já me ajudou. O que eu acho que é interessante a gente pensar? Eu acho que tem uma questão que, pelo bem e pelo mal, você vai sempre lembrar que você é uma pessoa brasileira. Ponto. Sempre. Você vai sempre ser lembrado que você é latino. Ponto, acabou. Uma pessoa latina. Outra coisa, nunca é o que você espera. Então, se você já imagina, se você tá nesse processo, ok, etc., nunca é o que você espera. Vai ser sempre diferente do que você espera o processo. Eu lembro que falaram isso pra mim. Uma amiga minha falou pra mim, nunca, você pode até criar expectativas, é normal, mas nunca vai ser o que você acha que é. E é isso mesmo. E outra coisa que eu aprendi também é que a gente tem que fazer os 6 primeiros meses valerem bastante. Porque esses 6 primeiros meses geralmente dão uma indicação de como vai ser a nossa vida dali pra frente. Não necessariamente científico, mas no sentido de, tipo, pra você garantir a sua estabilidade. Por quê? Porque a gente vai estranhar muita coisa, você tá em outro país, não dá pra você simplesmente fazer que nem americano faz, que você chega em outro país e acha que você tá em casa e espera que todo mundo te trate como se você estivesse nos Estados Unidos. Não seja americano, não vai ser assim. Você vai pra um país novo, você tem que entender a cultura e você sempre vai encontrar um melhor dos dois mundos, né? Tem gente que acaba se adaptando 100% à cultura do novo país, tem gente que encontra um meio do caminho. E vai ser difícil, porque quando você lidar com outras culturas, dependendo de onde você tá, as pessoas, principalmente na Europa, são mais difíceis de se aproximar. Elas são muito frias, do ponto de vista de onde a gente tá partindo. Então, Elas demoram, essa é uma relação diferente. Aqui no Brasil a gente olhou, já tá meio, já chama pra ir pra casa, exato. não. Lá, assim, vou falar das minhas amizades de Alemanha e Estados Unidos, tá, gente? Ninguém te olha na cara no começo, ninguém dá muita confiança pra você. Com o tempo, viram pessoas que você pode contar de verdade. Não é aquela coisa assim, não, passa lá em casa, mas não é pra passar, entendeu? Então, assim, são relações que eu acho que muitas vezes acabam sendo mais profundas, mas que demoram mais pra chegar numa parceria real, assim, né? Das pessoas se abrirem. Eu acho bem interessante também isso, mas é uma dinâmica completamente diferente do Brasil. Que você pensa, vamos lá em casa, vamos sair, vamos tomar cerveja, né? Exato, networking não é uma coisa simples, é uma coisa mais mecânica, parece aqui, sabe? Fora, parece uma coisa meio mecânica, meio por obrigação, e é isso. Então, sair do país, se você vai pra um lugar onde você já tem amigos, onde você já conhece gente, a experiência vai ser sempre melhor, porque eu fiz esses 2 movimentos. Movimento pra Berlim, eu conhecia as pessoas, mas eu não tinha uma relação de anos com ninguém. E no Reino Unido, pessoas que eu conheço aqui, que moram aqui há anos, que são pessoas que eu trabalhei junto, sou amigo há anos. Então, quando eu vim pra cá, a sensação que eu tinha ao vir pro Reino Unido é que eu estava foi uma celebração. Por quê? Porque eu tinha muitas amizades. Vai ser mais difícil você fazer amizades com pessoas que são do país. Vai ser mais difícil, ponto, acabou. Eu descobri que pra mim funcionou fazer amizades brasileiras. Então, você é uma pessoa brasileira, ter a sua rede de contatos de pessoas brasileiras do mesmo país é fundamental. Fundamental. Porque são pessoas que passam pelo que você passou, que têm experiências parecidas com você, que você vai poder trocar e vai falar, nossa, isso é foda, isso é complexo. Essas pessoas vão ter aprendizados pra te passar. Você vai ter aprendizados pra passar pros outros. Então, isso é difícil. Outra coisa, aqui eu vou falar um pouco mais da realidade de Londres, tá? Londres me lembra um pouco da parte que a Lê falou que ela não gosta do Brasil. Tem muitas similaridades ali. Apesar de não ser 100% assim, ainda tem uma questão de work-life balance muito melhor do que no Brasil, muito melhor do que essa coisa de dar o sangue. Ainda tem, sim, esse espaço, ainda tem, sim, esse lugar onde você tem muito lugar que é de bosta, muito lugar que te faz trabalhar pra sempre, onde você trabalha até tarde, todo esse away. Então, Londres tem um pouquinho mais dessa realidade. Então, ele é um pouquinho, por ser um lugar extremamente capitalista, um capitalismo mais exploratório, é foda. Salário mínimo em Londres, você praticamente não vive. É muito difícil. Tipo assim, você vai dividir uma casa com um monte de gente e vai ser difícil de você curtir sua vida, porque tudo é muito caro aqui nessa cidade. Então, Londres é uma cidade que você aproveita quando você tá a partir de uma certa grana. Isso é o que eu sempre falo. A partir de um certo salário anual, você consegue começar a viver em paz. Aqui. Rê, eu tava até vendo um site de nômades digitais, né? E aí eles mostram os custos de vida por lugares, assim. E para você viver um mês em Londres, são mais ou menos $6.000, enquanto em São Paulo, $2.500 você consegue viver. Eu acho que é um bom comparativo. É isso mesmo. Pra gente entender, assim, é realmente muito caro, É isso assim, $6.000 deve dar mais ou menos uns 4.000 pounds, assim. Acho que tá um pouco inflado, mas pensando se você for morar sozinho,
Faz sentido pra você morar sozinho com tranquilidade, guardar dinheiro, né? Pensando em guardar dinheiro, pagar seu aluguel, pagar suas contas, sair, se divertir, 4.000, 3.500 por mês, líquido já te permite, dependendo de onde você morar e dependendo das escolhas que você faz. Então é uma dessas cidades, assim, onde, tipo, não é Nova York, né? Não é Nova York que você mora num buraco e você paga $2.000 pra morar num buraco. Não tá aí, mas tá quase. Né? Então tem isso. Outra coisa, nunca me senti tão latino quanto em Londres. Nunca me senti tão latino quanto em Londres, assim. O tanto de pessoas que me perguntou já se eu falo espanhol, porque eu sou brasileiro. E eu falo, gente, não se envergonha, né? Você morava em Buenos Aires? Eu nunca tive essa pergunta, graças a Deus, mas de assumir que eu falo espanhol, já. Só que eu falo espanhol por causa do trabalho. Então, às vezes eu falo espanhol, mas não é pela razão que as pessoas acham que é. Pessoas britânicas, em geral, são pessoas que, por característica social, isso eu descobri morando aqui, ansiedade social é uma característica social da pessoa britânica. Então, tudo é muito awkward, tudo é muito desconfortável, ninguém trata as coisas direto, você tem que ser muito cuidadoso. Sabe aquela coisa que a gente sente quando a gente trabalha no Brasil, que a gente tem que ser cuidadoso com as palavras? Isso elevado à 10ª potência, você tem que tomar muito cuidado. Odeio isso. Odeio. Trabalhar com britânicos, viver com pessoas britânicas é difícil, gente. É complicado, não é fácil. São pessoas que, em geral, na sua maioria, é que eu tô generalizando de propósito, são pessoas que têm dificuldade de ser diretas, são pessoas que têm dificuldade de falar a verdade, são pessoas que têm dificuldade de dizer quando uma coisa é boa, quando uma coisa é ruim, né? Se uma pessoa britânica fala pra você that's interesting, ou interessante, isso significa que é ruim. Então você tem que descobrir quais são os códigos que as pessoas têm ali pra você poder sobreviver, sabe? Mas aí quando você descobre um ser humano britânico que se soltou e se libertou desse molde, é muito legal. Aí é muito legal, porque essa pessoa tem um interesse em te conhecer, tem um interesse, porque essa pessoa não quer lidar com essa parte ruim britânica, ela quer conhecer você, ela quer ver essa coisa diferente. Eu falo que as pessoas inglesas são os americanos do Reino Unido. Todo estereótipo ruim de americano os ingleses são o estereótipo ruim do Reino Unido, galera, são mesmo. Né? E é verdade, assim, então, o que eu faço pra me manter feliz? Eu tenho muita gente que não tenho muita gente que não é inglesa que tá ao meu redor, porque é uma cidade muito internacional, então dá pra curtir bastante. É uma cidade cara, todo mundo faz o que você faz, você vai ter, se você acha que você tem um skill que é super específico, 10 outras pessoas têm o mesmo skill, muito provavelmente, né? Raramente você vai ser a única pessoa do seu campo de trabalho. Trabalhar aqui na Europa e aqui eu vou generalizar mais da Europa, é um trabalho, dependendo do que você faz. Eu que trabalho em RH, minha carreira sempre foi em RH, antes de eu começar a fazer consultorias mais generalizadas, é um trabalho muito mais operacional. Então, o conhecimento, é uma coisa esquizofrênica, tá? Aqui, porque eles querem que você tenha muito conhecimento operacional, mas que você tenha uma cabeça super estratégica. Uma coisa tá aqui, outra coisa tá aqui. E eles querem que você esteja no meio. Ou seja, o pool de pessoas que conseguem fazer isso é desse tamanho. Né? Porque geralmente você otimiza para um lado ou para o outro. E tá tudo bem você ser muito bom em um dos dois lados. Mas uma pessoa que sabe fazer tudo é difícil, porque você tem que abrir mão de um dos lados para você conseguir ser melhor em uma das coisas, né? Então, é um lugar muito complexo. Tem preconceito, sim, com imigrante, principalmente aqui no Reino Unido. A liderança do país é de direita, extrema direita. E uma das agendas que eles empurram muito é anti-imigração. Então, dependendo de onde você vai, com quem você fala, você vai ser tratado diferente por não ser britânico, entendeu? Você vai ser tratado diferente, as pessoas vão te tratar mal, vão olhar pra você assim. Outro ponto que impacta, que a gente, que é imigrante, é impactado pelo governo do Reino Unido como ele é que isso gera, né, uma dificuldade de qualquer apoio do governo se você é uma pessoa imigrante, se você tem um visto, né? Quando você tem, sei lá, um visto de trabalho, você tem direito a nada, você tem direito a ponto. Né? Então, a gente tem direitos muito limitados no Reino Unido, dependendo do visto que você tem. Né? E isso complica muita coisa, e as pessoas acabam sendo preconceituosas. Eu tenho uma amiga que faz limpeza. E dependendo... quando você tem um visto, ou você tá settled, que é o que chama, ou pre-settled, que é tipo, você ganha um status de cidadão através de, sei lá, um parceiro, ou através do tempo que você morou no Reino Unido, seja lá o que for... E você ganha uma coisa que chama um share code, que é basicamente um código que você compartilha para verificar o seu status que empregadores podem verificar o seu status de imigração, de visto e etc, de legalidade no país.
Eu tenho uma amiga que trabalha limpeza, e ela não trabalha por empresa, sabe assim? Ela vai passando por contato, e vai, cobra por hora, faz a limpeza na casa da pessoa e vai embora. E assim, dependendo de onde ela vai, a pessoa quer ver o share code. Mostra o share code. Então é uma coisa assim, tipo, muita gente vem pra cá, e quando você trabalha, quando você vem pra cá e acaba trabalhando em algum emprego, como entregador, como limpeza e esse tipo de coisa, o tratamento é péssimo, galera. É péssimo, entendeu? Você entra num estereótipo de um país de primeiro mundo, onde você está num subemprego, e aí você é tratado como menos, você é tratado como pior. Talvez é a mesma situação das pessoas que estão no emprego de base aqui no Brasil, É. né? É um cenário muito parecido. Eu acho que a diferença é que o poder aquisitivo é um pouco melhor em comparação, apesar de ser diferente. Esse é um ponto. E o outro ponto é o acesso às coisas que você tem aqui, né? Porque tem a questão de você aprender. Então tem todas essas vantagens de você conhecer uma língua nova, morar num país novo, poder viajar bem baratinho para países na Europa. Isso é uma outra coisa boa. Você viaja baratinho para outros países na Europa. Então é fácil você fazer esses movimentos. Às vezes você pega um trem pra França, que não é tão caro e é rápido. Então, você consegue ter um acesso a muitas culturas diferentes com uma facilidade muito maior, que acaba valendo a pena o perrengue todo que você vive, né? Então, enfim, tem acho que várias outras coisas que eu tô esquecendo, como, por exemplo, na Alemanha, se você mora em Berlim, você não precisa falar alemão, mas tudo que você vai fazer é documentação em alemão, tudo é por carta, tudo tem que imprimir. É um inferno na Alemanha. Todos os profissionais de serviço público e de saúde falam alemão? Todos. Outra coisa que eu lembrei, que essa é a última que eu vou falar, porque eu queria que a gente entrasse para dar umas dicas. Saúde. Temos saúde pública no Reino Unido, temos saúde pública na Alemanha. A qualidade do atendimento no Reino Unido e na Alemanha é péssima comparado no Brasil. Péssima. Ainda mais se você é uma pessoa privilegiada e vai nesses hospitais chiquérrimos. Exato. Aí, gata, aí a queda é... Porque assim, se você mora nos Estados Unidos, minha filha, espero que você não se machuque. Porque você vai ter que deixar um rim lá em troca de fazer um curativo. Mas no Reino Unido você tem o que chama NHS. Na Alemanha você tem a saúde pública. O bom da Alemanha é que você consegue acessar muita coisa. A saúde pública na Alemanha, ela é muito boa, isso é um fato. Ela é uma das melhores que tem. Só que o atendimento, serviço ao consumidor, serviço à pessoa que tá lá sendo atendida, é péssimo. Péssimo. As pessoas são grossas, foda-se, ninguém tem respeito com nada. Você tem que saber muito bem qual hospital você vai, porque alguns hospitais abusam do sistema e ficam mandando você fazer um monte de exame só pra ganhar mais dinheiro. Então, e assim, o atendimento não é melhor. Então, às vezes, se você tem a possibilidade de ter um médico no Brasil, de fazer os seus check-ups no Brasil, faça no Brasil, que é melhor. Porque o atendimento no Brasil é melhor. O jeito como a gente atende medicina no Brasil é muito mais cuidadoso. Tem um cuidado com o outro ser humano. Isso funciona pro bem e pro mal. Às vezes pro mal, porque a pessoa, né? Se você é gorda, a sua vida é outra. Todo mundo acha que você precisa emagrecer. Eu tô com uma dor na orelha. Você já emagreceu? Já pensou em emagrecer? Então tem essa parte ruim, né? Mas, entre balançar as duas coisas, o Brasil, de fato, em atendimento médico, a qualidade é maior. Se você tem um convênio, obviamente a qualidade vai ser maior. O sistema público do Brasil, eu sei que tem muitos lugares no Brasil que é péssimo e tem lugares que é muito legal, né? No Reino Unido, dependendo de onde você mora, você vai demorar horrores. Vou dar um exemplo. Eu tô na fila para ser atendido por TDAH. A fila é de 1 ano e meio. Eu tô já faz 6 meses já na fila esperando. Em algum momento, eu fiz uns exames de sangue em junho. Até hoje não me ligaram pra dar o resultado. Sabe? Então, tipo, é bagunçado o negócio aqui. A saúde pública aqui não é a melhor. É bagunçado. É um dos problemas desses coisas de direita. Estão tirando o funding do dinheiro desses setores e colocando em outros lugares que não precisa colocar em comparação. E todo esse auê. Então, infelizmente, saúde no Brasil... Quem acha que é perfeito, né? Não é. Não é. Mas pelo menos assim, pra gente que tá acostumado, pelo menos saúde pública tem, você não tá fudido, você não tá, né, você não tá coisado. Se você é gay e você toma PrEP, é de graça, até quem vem aqui, que não mora aqui, é de graça. É de graça, eu não pago nada pra ter PrEP, nada. Eu vou lá, pego 6 meses e vou embora. De graça. Você quer fazer exame de STI por correio, você recebe na sua casa, faz e manda. É de graça, essas coisas são ótimas, né. Mas enfim, reclamamos, falamos...
Diz aí, Eu Lê, queria desculpa. trazer um pouco também, assim, o meu lado, né? Eu não cheguei a morar na Alemanha, porque eu não quis, na verdade. Eu ia, né, com a minha família, passava um mês lá. E aí eu queria trazer aqui, né? Acho que o Rê trouxe um pouco essa visão de quem é solteiro, sem filhos. E essas experiências que eu tive lá, então, para eu mudar para lá, por mais que eu tinha um trabalho, tudo certinho, o meu marido ia ter que arrumar algo para ele fazer, né? E na época a gente até olhou, mas não tinha nada que valia a pena. Então, são duas carreiras, né, que a gente tem que olhar. Eu vi relatos de várias pessoas que iam com um parceiro, a parceira, e realmente tinha um impacto emocional grande se a pessoa não estava trabalhando ou se não tinha amigos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E um negócio que, além dessa questão toda de saúde, né? Que mesmo se você tem dinheiro, você vai usar o mesmo serviço que o serviço público oferece, que é um só, né? Então, realmente é uma experiência diferente da gente ir aqui, vai no posto de atendimento, é atendido na mesma hora, você pagou, se você é privilegiado, tem muito dinheiro, você paga e resolve o que você quer na mesma hora. Lá era diferente. E no caso, né, eu tenho dois filhos. E lá não tem ajuda, gente. Não tem babá, não tem empregada Isso mensalista, é não coisa de tem, gente né, com muito dinheiro. diarista. Assim, ninguém tem. No máximo você vai ter, assim, uma vez a cada 15 dias, uma faxineira. E com duas crianças pequenas, trabalhando bastante, eu trabalhando bastante, meu marido trabalhando bastante, e as pessoas estrangeiras que a gente conheceu aqui, falava mesmo, vai para lá depois que as crianças tiverem 6 anos, porque aí você tem escola mais fácil, tudo, e realmente isso foi difícil pra gente, né? Eu acho que foi uma escolha que a gente acabou fazendo, ficando aqui, né? É uma situação privilegiada que a gente consegue ter ajuda, né? Que não, a gente não tem família por aqui, mas isso eu acho que é bem importante, assim, levar em consideração, né? E além do mais, assim, a gente fala inglês, espanhol, meu marido e eu, mas realmente o alemão para essas coisas públicas a gente não fala, eu também não ia aprender, né? Porque galera que tava lá em Berlim demorava 5 anos para falar o alemão mais ou menos, né? Então acho que foi um pouco desse lado, assim, que eu via. Para mim, eu gosto muito de calor, né? Tá, o clima, o ano todo, um clima mais frio, e durante alguns meses do ano não ter sol, ou você ter claridade das 11 da manhã às 3 da tarde, isso era bem depressivo para mim também. Então, assim, eu gosto do sol, eu gosto do calor. O frio nem é tanto, mas assim, a falta de sol realmente é uma coisa complicada e tá sempre ali meio úmido, chovendo, tudo. Então, foi difícil, falando especificamente ali de Berlim, né? E esse fato de realmente me sentir uma mulher latina, né, de um país colonizado. Assim, eu acho que isso ficava de forma muito suave, mas acontecia, né, bastante, assim. Mas é uma vontade que eu ainda tenho. Acho que em algum momento eu gostaria de morar fora, né? Mas eu tenho a sensação que eu sempre me sentiria uma imigrante naquele país, né? E não uma pessoa de lá, tal. Então, enfim, acho que são várias escolhas aí a gente está querendo dar para vocês, né? Mostrar um pouco a realidade, que não é tudo maravilhoso, tal, eu acho que é mais fácil para as pessoas que são solteiras e não têm filhos, né? Mas tem lado bom e tem lado ruim. E aí eu acho que você pode ver, pode testar, né? Se faz sentido para você, se não, você também pode passar um tempo e voltar. Mas eu acho que para as pessoas que têm uma situação privilegiada, o Brasil é realmente mais confortável, né? Você vai ter carro, você vai ter babá, sei lá, seja o que for. Então, eu acho que tem que ponderar, né? O estilo de vida na Europa, ele é muito diferente do Brasil, né? E aí, a gente queria finalizar aqui dando algumas dicas para vocês. Quem tem vontade de morar fora, né? De trabalhar fora, né? Eu vou começar com um ponto aqui, é, que é o idioma. Infelizmente, um inglês fluente, né? Ou avançado é uma condição praticamente para você conseguir. Dificilmente as pessoas vão te dar uma chance sem você conseguir se comunicar na língua, né? E eu sei que isso também é um privilégio grande, porque fazer aula de inglês é caro e precisa muito tempo, né? E mesmo a gente fazendo aula é diferente de quando você realmente mora lá e trabalha em inglês e conversa com as pessoas em inglês, né? Acho que tem um preconceito do sotaque, né? Ainda mais brasileiro, dá para ver bem que é brasileiro normalmente, né? Não é todo mundo, né, gente, que tem o privilégio de estudar numa escola internacional a vida toda, né? No caso, o meu, não tive esse privilégio, né?
Mas, enfim, o inglês é uma questão muito importante. Se você tem cidadania, alguma coisa, ajuda muito também, de algum país da Europa. Tem o Ajuda passaporte bastante. europeu, minha filha. Se você tem a possibilidade, corra atrás se você quer ir pra fora. Corra atrás do passaporte europeu, porque mesmo que você venha pro Reino Unido, é mais fácil você conseguir um visto através do passaporte europeu do que pelo passaporte brasileiro. O processo ele é mais simples ou ele é mais rápido. Eu acho que tem um outro ponto também de trabalhar em empresas que são globais, porque aí você tem tanto a questão no teu currículo, né, de trabalhar numa empresa que tem uma marca mundialmente conhecida, então, sei lá, acho que o fato de eu ter trabalhado no Google me ajudou muito, e também de ser expatriado, de conseguir uma movimentação dentro da empresa para outro país, que foi o caso do Renato, né? E o que mais, Rê, que você dá de dica para quem quer ser gringa, morar aí fora, Eu acho que nas assim, Europa? a gente tá fazendo dicas assim pra você vir de um jeito mais estruturado, que você pode pegar suas coisas e vir e rezar, né? Porque é daí onde vem a importância como fala, do grupo de brasileiros. Porque o tanto de brasileiro que eu conheci aqui em Londres que não falam um A de inglês, mas se vira, vive aqui há anos e tá super bem. Tudo depende de onde você tá, do que você consegue, do que você faz, né? Mas eu acho que assim, as dicas que eu vou dar vêm muito de um lugar assim, se você quer vir pra cá de um jeito mais estruturado, né? Repito o ponto do inglês. Empresas globais, sempre foquem em empresas globais, porque empresas locais dificilmente vão olhar pra você. Não vão olhar pra você. Né? Então, empresas Mas globais. tanto do ponto de vista de trabalhar no Brasil em empresas que têm marca conhecida, né, Rê? Uhum. Quanto de procurar empresas globais Isso. aí fora, Exato. né? Acho que tem esses dois lados. Boa, exatamente isso. Uma dica que eu gosto de dar e que eu já dei pra várias pessoas é começar a fazer um networking com as pessoas que não moram no Brasil. Tenha networking com as pessoas que não moram no Brasil, sejam pessoas brasileiras, sejam pessoas de outros países. Procure eventos que você consiga ir online, que você possa participar. Se tem algum grupo em LinkedIn que você consiga estar, que as pessoas compartilhem. Quem já resolveu o quê? Quem já fez isso? Quem já fez aquilo? E nananã. Esse das pessoas que trabalham na sua área, isso geralmente ajuda. Trabalhe com engenharia. Seja uma pessoa que trabalha com tech. Isso também facilita, gente, porque precisa-se de talentos desesperadoramente. Site reliability, por exemplo. Exato. Pessoal DevOps, que quer migrar para essa área. Vai com tudo. Eu acho que tem uma questão muito grande de você saber o estilo de vida que você quer ter. Saiba o país que você quer ir, sabe? Tipo, pelo menos entenda o estilo de vida. Você quer só testar? Beleza, vai com um pouco mais de flexibilidade. Se você quer fazer uma mudança, procurar um destino, se programe para procurar esse destino, para fazer essa mudança, para ir para esse lugar e entender que cultura que você tá disposta a lidar, porque dependendo do lugar onde você vai, na minha opinião, os Estados Unidos é um dos países mais difíceis de se morar, porque culturalmente eles são extremamente xenofóbicos. Então, é mais difícil de você ir para lá. É mais difícil de você conseguir, tipo, se adaptar, entendeu? Obviamente, eu sei que tem gente que não teve essa experiência, mas muita gente tem. Então, depende da cultura que você quer viver, depende do que você se identifica mais, da língua que você quer falar. Tem muita gente que eu conheço que mudou pra Espanha e que ama morar na Espanha por causa do clima. Clima é uma coisa importante, comida é uma coisa importante, se for uma coisa importante pra você. Beijo, Andy, nossa amiguinha. Exato. Tá morando em Barcelona. Porque, sinceramente, assim, a comida britânica é o ó. Então, né, trate de saber que você vai encontrar as comidas meia boca. Né, aqui você vai. A parte boa de Londres é que é bem internacional, então você consegue achar outras coisas, né? Gente, o que eu sinto falta de Berlim é a salsicha, aquele currywurst. O currywurst. Amava. É bem bom. Mas é isso, gente, assim, é você fazer isso. Eu acho que é estudar o inglês. O máximo que Networking, como a gente falou. Conheça pessoas de fora, porque as pessoas vão saber o seu nome, vão saber que você é. E aí é legal você. Quando você começar a sua jornada de ir para fora do país, é legal você deixar isso claro. Por quê? Porque na cultura brasileira, a nossa comunicação é um pouco indireta. Então, um exemplo simples. Se alguém fala assim, você pode trabalhar no final de semana? Acho que sim, mas é que eu tenho a festa do meu filho. Naturalmente, na cultura brasileira, você fala, não, então fica tranquilo, eu não preciso. Tem outras culturas, você fala, tem festa do meu filho. Que legal, parabéns. Você consegue vir de tal horário até tal horário? Por quê? Porque tem outras culturas que, assim, se você não falar, não posso, a pessoa não vai saber. Então, falar a sua intenção também de querer sair do país é um bom jeito de você saber isso. Tem várias pessoas no LinkedIn, não me vem nenhum nome na cabeça agora, gente. Eu sei que isso é horrível falar, mas não me vem nenhum nome na cabeça. Pessoas que compartilham, tipo, como fazer, o que fazer. Se você tem a possibilidade do passaporte europeu,
esses vistos de nômade para poder trabalhar em qualquer lugar também é uma boa, né? Que mais que vem na minha cabeça? Se inscreva nas posições, nas empresas que você quer, nas vagas do Exato, LinkedIn, exatamente. né? Ah, e outra coisa, gente, as melhores pessoas para te ajudarem são brasileiros. Então conheça principalmente o networking muito forte de outras pessoas brasileiras fora do país. Porque é uma pessoa que passou por isso, né? É uma pessoa que passou por isso, viveu isso e sabe que vai, se ela puder, ela vai tentar te ajudar. Ou vai minimamente dizer, olha, vê isso, tem essa possibilidade aqui. Putz, ó, se você tiver isso vai ser mais fácil. Então ela não vai necessariamente te botar na casa dela, né? Não tem essa expectativa. Mas é assim, de poder te dizer, te dar um pouco o caminho das pedras, o que ela fez, ou talvez, ver essa empresa aqui que eu sei que contrata, essa empresa aqui tá procurando. E é assim, sendo bem direto ao ponto, gente, países que é mais fácil de migrar, tá? Alemanha é mais fácil de migrar direto do Brasil. Holanda é mais fácil de migrar direto do Brasil. Canadá, se você tiver um emprego e tal, não sei o que, é mais fácil de migrar direto do Brasil. Dependendo, o Canadá tem uma flexibilidade muito maior de vistos, né? Então é mais fácil de você imigrar. Portugal, dependendo da situação, também é mais fácil. E esses são os debates pronto, assim, que eu sei que são mais fáceis, né? Pensando em países que geralmente eu ouço. Se você quer viver em outros lugares na América do Sul, meu amor, vai, que também você já tá tudo indicado, só precisa falar espanhol, né? E aí é outra história. Mas esses países geralmente são mais fáceis. Reino Unido é mais difícil, Estados Unidos é difícil. Outros países na Europa são mais complexos, tipo França. França até contrata, mas você precisa falar francês. Itália até contrata, né? Mas você precisa falar italiano. Itália é mais difícil, na real. Mas é um pouco isso, assim, é saber os países que você quer ir, né? O E o Oriente tipo de vida. Médio tá crescendo É bastante, verdade, né? Dubai faz esse tipo de coisa também. Arábia Dubai é um lugar. Saudita também tem crescido, acho que toda a parte de Ásia ali, Indonésia, Exato. Malásia, né? Então Tem tem que essas pesquisar, possibilidades. mas enfim, né, Rê, é isso, a gente deseja boa sorte para você, seja qual for a tua motivação, ficar no Brasil ou Uhum. sair. Tem a possibilidade de estudar também, né? Acho que estudar fica mais fácil, mas aí você tem que deixar de trabalhar e pagar Exato. o curso, então acho que isso que fica difícil bancar. E acho que era isso por hoje. A gente quer agradecer aí vocês. Lembrando, curtam a gente no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Avalia Insta, no tudo, manda pra todo LinkedIn. mundo. Dá feedback pra gente. Mande os seus depoimentos, as É. suas histórias, que a gente pode compartilhar aqui também. Especificamente dessa daqui, conta pra gente, você que mora fora do Brasil, se você mora ou morou, como foi a sua experiência? Conta pra gente uma história engraçada ou uma Tem história de dicas. horror. Ah, isso, eu tenho dicas, Ou se né, você Rê? Às tem vezes. dicas, E também, assim, mandem aqui ideias de temas. O Rei, a gente tá sempre quebrando a cabeça. A gente tem gostado muito de ter esse momento com vocês. A gente espera estar ajudando. E por hoje acho que é isso, né, Rê? Um beijinho É isso, aí. galera. Beijo pra Valeu. todo mundo. Tchau, Até semana que tchau. vem. Tchau.